somos o casal Alessandra e Daniel. Fazemos parte da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Hoje comemoramos o dia da nossa padroeira, Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce foi uma religiosa católica brasileira que dedicou a sua vida a ajudar os doentes e os mais necessitados. Foi beatificada pelo Papa Bento XVI no dia 10 de dezembro de 2010 e canonizada pelo Papa Francisco em celebração no Vaticano no dia 13 de outubro de 2019, recebendo o nome de Santa Dulce dos Pobres. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador, Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Filha de Augusto Lopes Pontes e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Desde criança, irmã Dulce desejava seguir a vida religiosa e rezava muito, pedindo algum sinal que mostrasse se deveria ou não seguir esse caminho. Ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus em 1933. Em 1936, inicia o atendimento aos pobres e sofredores. Fundou em 1959 a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Em 13 de março de 1992, às 16h45, após 16 meses de sofrimento, entrega sua alma ao Pai. No dia 12 de fevereiro de 2012, foi criada em Jaguariúna a primeira paróquia do mundo dedicada à Irmã Dulce. Sua festa é comemorada anualmente hoje, dia 13 de agosto. Dentro das atividades da Semana da Família de 2020, teremos hoje a palestra Família, Caminho para a Santidade e Oração. E para nos enriquecer, apresentamos o palestrante Dr. Júnior. Boa noite, pessoal. Então, aqui com vocês para uma palestra que faz parte da Semana da Família, das comemorações aqui da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, na comemoração da sua padroeira, Santa Dulce dos Pobres. Bom, o tema que foi proposto foi Família, Caminho para a Santidade e Oração. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Que família é um caminho mesmo para a santidade e para a oração. Interessante que em hebraico a palavra família se escreve Kiddushim e a palavra santidade também é Kiddushim. Então, família, caminho de santidade. Tá bom, mas para iniciar eu preferia convidá-los para rezar junto comigo a oração do Espírito Santo, para que a gente possa ser iluminado e falar de coisas interessantes, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá então. Pronto. Bom, a vida é um caminho, ou melhor ainda, a vida é uma caminhada, né? É feita de passos, de metros, né? Um metro depois de outro, um minuto depois do outro, um segundo depois do outro, né? E um caminho é assim, o que está mais próximo da gente a gente consegue enxergar, a gente consegue imaginar o que tem atrás da primeira curva, mas quanto mais longe de nós, né? Mais longe do dia, mais difícil de a gente ver os detalhes, mais difícil de a gente ver se a curva vai ser para a direita, se vai ser para a esquerda, né? O caminho vai se tornando difícil de vislumbrar, até que chega um ponto que a gente não consegue ver mesmo, né? O que deve acontecer lá.
Mas assim, uma caminhada precisa ter uma meta. A gente precisa ter um objetivo para a caminhada. Não passar pela vida, caminhar pela vida, sem pensar para onde a gente está indo. A gente tem que ter uma meta. Sem meta a gente não chega a lugar nenhum. A gente fica zanzando no mesmo lugar, né? Feito barata tonta, né? Bom, e quando se erra o caminho, se erra no caminho, a gente pode não conseguir chegar na meta. E qual é a nossa meta? Qual é a meta do cristão? Qual é a meta do católico? A nossa meta é o céu, né? O que a gente quer é chegar no céu. A vida é uma caminhada até o céu. Isso é a nossa vida, né? Nós temos a meta muito clara e é para ela que nós caminhamos. Quando nós estamos buscando uma meta, nós precisamos de recursos para chegar a essa meta, né? E nosso Senhor nos deixou os recursos para chegar a essa meta, né? Ele nos deixou um mapa que nos leva até lá, que é a doutrina católica, né? Um mapa uma doutrina que é baseada nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, tudo isso interpretado pelo magistério da Igreja, né? Então nós temos um mapa. O mapa é a doutrina católica. E mais, nós temos o instrumento necessário, que já estava lá em cima, que pode nos levar até a meta, que facilita a nossa caminhada pelo mapa, que é a graça de Deus, né? A graça que a gente recebe de forma abundante através da igreja, através dos sacramentos da igreja, né? Então nós temos uma meta, temos um mapa e temos a graça, que é um instrumento de caminhada, nessa que nos facilita a caminhada até a nossa meta, né? Bom, mas o caminho é longo, porque a nossa vida é longa. Nossa vida tem muitos anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos, né? São muitos anos. E como a caminhada é longa, é fácil, é muito perigoso se perder no caminho, né? É fácil se perder pelo caminho. Por quê? Porque a gente pode perder a meta, se distrair da meta e mudar a meta e procurar durante a caminhada um objetivo diferente, porque mudamos o nosso objetivo de vida, ou porque nós nos distraímos com as coisas que estão na caminhada, com os prazeres da vida, com o poder, com o sucesso, com o dinheiro. E uma pequena alteração na nossa caminhada, na nossa linha de caminhada, pode levar a um erro grotesco no fim da meta, né? Então, na nossa caminhada, a gente encontra dragões, como naqueles mapas antigos, né? Mapas medievais, em que a região menos conhecida do mar, que não estava muito bem mapeada, né? Eles desenhavam lá um dragãozinho, assim, olha, cuidado que nesse lugar você pode encontrar dragões. E na nossa vida a gente tem dragões de vícios, tem dragões de tentações, né? Os dragões estão aí para tentar nos desviar da meta. Pronto. E quais são esses dragões? Vou sugerir alguns aqui agora, né? Os 7 pecados capitais, eles declaram com muita clareza, né? Ficou engraçado falar que declara com clareza, mas são palavras próximas. Mas é isso mesmo, declaram com muita clareza quais são os dragões. Por exemplo, a luxúria, né? A sede de poder, a sede de sucesso, dinheiro, né? Ou o poder pelo poder, né? A vanglória, né? A glória vã, ou a gula, ou mais uma imagem de poder, né? Poder pela violência, ou, resumindo aqui, os 7 pecados capitais mesmo, né? Aqui, a luxúria, a preguiça, a avareza, sede de ter dinheiro, né? A gula, a inveja, a soberba e a ira. Bom, são os dragões aí que tentam nos desviar do caminho, né? Então tá. Temos uma meta,
temos um mapa e os instrumentos adequados para nos fazem caminhar por esse mapa, né? Precisamos ter sempre a meta em mente, não nos distrairmos com os dragões da caminhada e constantemente corrigir o caminho. Como que a gente faz isso? Prestando atenção sempre na doutrina da nossa igreja. Vamos para frente. E o que a doutrina da igreja fala sobre a família? O que é a família, né? O que a nossa igreja nos ensina sobre a família? Família é uma comunidade de vida e de amor. Comunidade é uma união, uma vida em comum de pessoas que de alguma forma se atraem e se amam, né? É o local da comunicação e da união entre os esposos, e é o local de cooperação dos esposos na educação dos filhos. Vamos para frente. É o amor de Deus que ilumina a vida da família, e é o amor de Deus que faz com que nossa família seja uma comunidade de vida e de amor, né? A missão fundamental da família justamente é essa: é guardar, revelar e comunicar o amor de Deus entre os homens, né? Como Deus é amor, Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família em que a energia que a mantém unida é o amor, né? O Espírito Santo é o amor. Da mesma forma que nós somos imagem e semelhança de Deus, a nossa família é uma imagem da família divina, ou deve ser uma imagem da família divina, né? O amor de Deus, que é o Espírito Santo, que ilumina a vida da família e faz com que a missão da família seja a expressão do amor de Deus no mundo, seja um reflexo do amor de Deus pela humanidade, né? Para isso, a fidelidade conjugal é o ápice, né? É a grande luz. E a fidelidade conjugal nasce desde o compromisso matrimonial, né? Quando a gente vai casar, né, a gente promete, tendo Deus como testemunha. E uma promessa tendo Deus como testemunha é um juramento, né? Então a gente jura por Deus, né, que o nosso matrimônio será um matrimônio em que a fidelidade estará ali presente para sempre, né? Lembra que o padre pergunta isso para a gente, né? Vocês vieram aqui por livre e espontânea vontade? Liberdade total, ninguém é obrigado a casar. Para doarem-se um ao outro sem reservas. É um amor livre e total, completo, sem reservas. Vocês prometem ser fiéis até a morte? A fidelidade conjugal é um juramento que a gente faz perante o noivo, o atual cônjuge, que a gente faz perante os melhores amigos, os padrinhos, aqui a assembleia toda, o padre, né, o celebrante, que é o testemunho direto desse compromisso, mas a gente faz principalmente perante Deus. E a fidelidade conjugal também tem a ver com a fertilidade, com a generosidade de Deus, né? A gente promete gerar os filhos que Deus nos enviar, né? Vocês prometem receber com amor os filhos que Deus vos der, né? Então é um amor livre, total, fiel e fecundo. Bom, para se manter fiel aos juramentos, a gente precisa resistir às tentações do mundo, aos dragões da caminhada, né? As tentações da carne, as tentações do demônio, né? E manter o rumo. O que fazer para fugir das tentações? Ou o que fazer para vencê-las, né? Bom, como já dizia um santo padre que foi nosso pároco aqui na Santa Maria, né? O padre Gilberto, quando chegou aqui era o Monsenhor Gilberto, né?
ele gostava muito de falar, para manter a fidelidade, oração, frequência aos sacramentos e escuta da palavra. Isso não muda, isso faz parte da doutrina. Oração, frequência aos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da penitência, né? Ir à missa e comungar com frequência, confessar-se com frequência, isso ajuda a manter a fidelidade. E a escuta da palavra de Deus, né? A leitura assídua dos evangelhos e das sagradas escrituras. Com isso a gente consegue manter a fidelidade sem perder de rumo a meta. Bom, e para manter a fé na família, oração. Sem dúvida, oração. Falamos então um pouquinho sobre a oração, né? Bom, Jesus é o nosso modelo para absolutamente tudo, né? O cristão é um imitador de Cristo, é um outro Cristo, quem sabe o próprio Cristo agindo na terra, né? E Jesus rezava sempre, principalmente nos momentos mais cruciais, mais importantes. Tá bom, toda a vida de Jesus foi redenção, né? Mas em alguns momentos são momentos fortes de decisão, de mudança de rumo, mesmo na vida de Jesus, né? Ele estava na presença da Santíssima Trindade o tempo todo, porque com sua divindade ele estava na presença de Deus o tempo todo, ele mesmo, o próprio Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mesmo assim, o Jesus humano reservava alguns tempos especiais, alguns tempos fortes de isolamento, de solidão, para um relacionamento mais direto com seu Pai, né? Alguns momentos de oração mais forte, né? Por exemplo, no início da sua vida pública, Jesus se afastou do mundo por 40 dias para rezar, né? O que ele fez no deserto, com jejum, enquanto jejuava? Oração, né? Depois, isso para se fortalecer para a sua vida pública, imagina, o próprio Deus, né? Bom, depois, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda em oração, né? Imagina que ele sabia da traição de Judas e ele precisou de uma noite de oração para se fortalecer para escolher Judas, né? Depois, no momento da transfiguração, depois, antes da sua prisão, né, lá no Horto das Oliveiras, ele suou sangue durante a sua oração, né? Na cruz, ele rezou pelas pessoas que o estavam matando, né? E ainda conseguiu arranjar desculpa, né? Porque assim, olha, ele rezou assim: Pai, perdoa-lhes, né? E ainda deu uma desculpa, eles não sabem o que fazem, né? Oração o tempo todo. Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né? A oração mais perfeita que existe, né? Ele nos ensinou sobre a importância da persistência, da perseverança na oração, com um monte de parábolas, né? Por exemplo, aquela parábola do juiz iníquo, que a viúva não abandonava o juiz, ficava andando atrás do juiz, pedindo para lhe fazer justiça. E não porque ele fosse bom, mas porque ele perdeu a paciência, ele fez justiça. Quer dizer, a insistência na petição, a insistência na oração, mesmo para um juiz iníquo, foi suficiente para ela conseguir o que ela queria. Imagina para um pai bondoso como nosso Pai Deus, né? Tá bom. Então tá, falamos da missa, a oração mais perfeita, falamos da oração mental, agora a oração vocal. O que é a oração vocal? Oração vocal são aquelas orações em que a gente aprende desde criança, que a gente decora e recita. São orações absolutamente válidas. Se a gente reza com o coração, pensando no que a gente está rezando, tem um peso grande e agrada muito o coração de Deus. Se a gente só fala palavras como se estivesse chacoalhando lata, sem pensar quem está falando, sobre o que está falando, para quem está falando, lógico que não tem muito sentido. Mas um terço bem rezado agrada muito a Nossa Senhora, a nossa mãezinha. Cada Ave Maria de um terço é um beijo na nossa mãe, é uma rosa na sua coroa de rosas, no seu rosário, né? Bom, e a oração mais perfeita é uma oração vocal que nós, depois da missa, uma oração vocal que nós aprendemos com o nosso mestre, né? E nosso modelo, que é Jesus.
que é o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração perfeita. Começa louvando a Deus, pedindo que o seu nome seja engrandecido, e depois disso a gente começa a pedir coisas para a gente, coisas espirituais, coisas materiais e a nossa salvação. É a oração perfeita. Toda a nossa oração, todas as nossas orações mentais deveriam usar isso como espelho, né? Mas tudo bem, a gente pode ser espontâneo também. Deus gosta de conversar com a gente, como a gente gosta de conversar com crianças. Bom, e quais as orações milenares da igreja, né? Fala assim, essa oração é medieval. Imagina que é medieval. É muito mais antiga, né? Tá bom. Por exemplo, o Santo Rosário, a bênção dos alimentos. Puxa, oração em família, né? O rosário em família agrada muitíssimo o coração de Deus. A gente consegue muitas graças, né? A bênção dos alimentos. A gente não precisa fazer um discurso antes das refeições para os nossos filhos, nossos netos, os nossos amigos. Não é um discurso, mas é um agradecimento, né? Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Os nossos filhos têm que ver que nós fazemos oração, né? Tem que nos ver com a Bíblia na mão. Eles têm que nos ver com os joelhos no chão. Tem que ver a gente rezando, falando com Deus, né? O exemplo arrasta, todo mundo fala isso. O Ângelus, né? Rezar o Ângelus, o Regina Coeli, né? ao meio-dia, devia se tornar um hábito na nossa casa. Salve Rainha, todo dia salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Aquela oração de São Bernardo, eu aprendi da minha mãe como oração de São Bernardo, né? Hoje em dia, os meus amigos falam que chama-se Lembrai-vos, que é uma oração em que a gente força a Maria a nos ajudar, né? Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, né? Quantas vezes por dia? Olha, eu tenho um hábito, eu e muitos amigos temos o hábito de rezar. A primeira vez que a gente reza essa oração durante o dia é para a pessoa, entre os nossos amigos, que está com maior dificuldade, seja espiritual ou seja material. Não sei nem quem é, mas eventualmente vai ser eu, né? Então todos os meus amigos algum dia vão rezar essa oração por mim. Eu tenho certeza que já devem ter rezado várias vezes, né? Bom, a oração do Santo Anjo, eu aprendi quando era criancinha. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? E essa forma de oração clássica, que é a leitura divina, a Lectio Divina, que é meio complicado, mas um dia a gente fala sobre isso. Tá bom, e a oração, não de qualquer jeito, né? Mas olha, diariamente, não só quando a gente está com vontade, constante, várias vezes por dia, persistente, né? Pede, insiste, como a viúva, né? Pedia para o juiz. E lembrar que oração é graça de Deus, é presente de Deus, é Deus que se digna, se humilha a conversar com a gente, né? Então sempre é graça, é sempre um dom de Deus, vem de Deus para a gente, né? Depende muito pouco da gente, é Deus, é o Espírito Santo com gritos inefáveis que fala na nossa alma. E por causa disso, a gente tem que ir para a oração sempre com muita humildade, né? Eu não consigo fazer oração, eu não sou inteligente, eu não tenho cultura. Besteira, tudo isso é falta de humildade. Bom, outra coisa, oração não se trata de sentimentos, mas de fidelidade. Alguém pode estar fazendo uma oração profundíssima, altíssima, muito profunda e próxima de Deus, na 7ª morada, né, da Santa Teresa, e não derramar uma gota de lágrima, não sentir nada, mas o coração é que está falando. O ideal é que seja sempre num local adequado, no horário adequado, numa posição adequada. Deixar para rezar a hora que for deitar para dormir é pedir para dormir, né? Não conta. E isso, um slide final, para mostrar uma oração queridíssima de Deus. Família toda junto, né? Expressão do amor de Deus, né? Caminho de santidade, né? Os pais mostrando aos filhos como se faz oração, levando os filhos ao céu e um levando o outro ao céu. Então, família é caminho de santidade e a oração nos permite mantermos na reta para chegarmos mais rapidamente, mais diretamente ao coração de Deus. Certo?
Muito obrigado, pessoal. É isso aí.